Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal Revalidamente. Meu nome é doutora Marina Costela e sou médica revalidanda. Hoje eu quero falar uma coisa para vocês muito importante, que síndrome coronariana aguda nem sempre é infarto. Primeiro a gente vai entender o que é uma síndrome coronariana aguda, quais são as doenças que podem ser, porque como o nome fala, é uma síndrome, não é uma coisa só. Então olha só, primeiro, síndrome coronariana aguda, ela geralmente vai englobar três coisas. Pode ser infarto? Pode. Mas também pode ser uma angina inestável, que não é um infarto, não tem morte de miócitos. Mas vamos comentar mais sobre o infarto, que é o mais polêmico e o que mais chega e o que mais cai. Olha só, o infarto, existe infarto com supra e infarto sem supra. O mais grave é o infarto com supra. Por quê? Porque quando eu tenho supra de ST, significa que a artéria coronária ocluiu totalmente. E não tem passagem de sangue nesse coração. Esse coração está morrendo, os miócitos estão morrendo. Quando eu não tenho supra de ST, ou eu tenho infra de ST, ele indica que eu tenho uma oclusão parcial da artéria coronária. Certo? Então, aí eu tenho supra ST e infra ST. Vamos falar sobre como fazer o diagnóstico de infarto? Olha só, você vai pensar assim, o diagnóstico de infarto é simples, é só pedir um eletrocardiograma e eu vou ver ali se tem supra ou não tem. Só que não é tão simples assim, até porque o eletrocardiograma não é que dá a cartada final no diagnóstico. O diagnóstico de infarto, ou síndrome coronariana aguda, é clínico. É clínico, porque aí você vai ver o paciente, o que ele está sentindo, os fatores de risco, se ele é dislipidêmico, se ele tem doença aterosclerótica, e aí você já vai somando isso tudo na anamnese dele. É o paciente que ele vai chegar com o quê? Dor no peito, uma dor retroesternal em aperto muito forte. Uma dor que vai irradiar para a mandíbula, para o pescoço, para os braços. Ele pode apresentar também náusea, dispneia, paciente sudoreico. E também, em pacientes idosos ou pacientes, às vezes, com outras comorbidades, a clínica não vai ser tão igual do livro assim. Às vezes ele pode apresentar uma epigastralgia, ele pode apresentar dispneia. Então, esses são os equivalentes isquêmicos. Existem N outros, mas os principais são esses. E você vai suspeitar pela clínica do que o paciente vai estar te contando. Ai, tô com uma dor aqui, não tô aguentando mais, uma dor súbita. Fator de risco, paciente dislipidêmico, paciente hipertenso, diabético, tabagista, tem doença aterosclerótica, já toma lá sua simvastatina. Você vai suspeitando. E aí você pede o eletro. Pra que você pediu o eletro? Ah, porque eu quero confirmar o diagnóstico. Ah, em certa forma sim. Só que você vai pedir o eletro para você ver se tem supra ou não. Por quê? Se você vê que tem supra de ST, você vai ter que tratar esse paciente muito rápido, porque esse coração tá morrendo. Então, foi lá, diagnostiquei um supra ST. O que eu vou fazer? Eu vou ter que ver o tempo que ele chegou para mim, porque em até 90 minutos eu preciso mandar esse paciente para uma sala de hemodinâmica para fazer o cateterismo, fazer a angioplastia, para desobstruir essa artéria, em até 90 minutos. Ou caso eu precise trasladar ele para outro hospital, para outro lugar que tenha um serviço de cateterismo, uma sala de hemodinâmica, eu posso estender até 120 minutos. Agora, vamos dizer que eu não tenho possibilidade de mandar ele para fazer o cateterismo, ou de trasladar, ou passou já o tempo, eu posso pensar em fazer fibrinólise, que é usar os trombolíticos. E aí, nesse caso, o meu tempo de corte ali vai ser geralmente 30 minutos. Tem sim alguns que falam, né? E geralmente ele pode se estender até muito mais horas o trombolítico. Só que quanto mais rápido, melhor, mais efeito o remédio vai fazer. Então vamos aí pensar em 30 minutos, tá? 30 minutos para fazer o trombolítico. E claro, vou dar a carga isquêmica. Vou dar medicação para esse paciente. Vamos lembrar qual que é a carga isquêmica. Dupla antiagregação plaquetária. Vou utilizar o quê? Aspirina e outro, que pode ser clopidogrel, prasugrel. Mas vamos dar preferência para o clopidogrel, caso ele vá fazer o cateterismo. Vamos também dar heparina para esse paciente, anticoagulação. Vamos dar uma estatina de alta potência, que é a atorvastatina, geralmente. Vamos evitar o remodelamento cardíaco com IECA, com BRA, ou um ou outro. Vamos dar um beta-bloqueador. Vamos dar um analgésico se ele está sentindo muita dor. Podemos dar suporte de oxigênio também, se ele está saturando mal.
Na parte de analgesia tem um porém, porque eu vou ter que ver se esse supra GST está acontecendo um infarto na parede inferior do coração. Como que eu vou ver? Se eu vejo um supra GST nas derivações D2, D3 ou AVF, ou geralmente D2, D3 e AVF, é um infarto de parede inferior do coração. Qual que é o problema? A parede inferior do coração, ela vai irrigar lá o ventrículo direito. E o infarto de ventrículo direito, ele tem umas nuances, assim, ele não é tratado de qualquer forma. Porque o infarto de VD, ele não responde bem a nitrato, não responde bem a morfina. Portanto, está proibido utilizar morfina e nitrato nesses pacientes, porque eles vão piorar, provavelmente chocar. Então, nesses pacientes, eles costumam responder bem a volume. Então, como que eu vou fazer para ver se tem infarto de VD? Vejo ali no D2, D3 AVF, e aí eu pego a derivação V3R e V4R. Só mudo o lado. Tá legal? Então, essa é a conduta no supra GST. Agora, vamos dizer que não tem supra GST, tem infra GST. No caso de infra GST, eu não preciso ter tanta pressa. Por isso que é importante o eletrocardiograma, para saber se eu posso ir com mais calma, ou se eu preciso apurar e ligar, e, enfim, fazer o que for preciso para esse paciente. Não tenho supra, tenho infra. Então vamos com mais calma. Vou dar a carga antisquêmica mesma de antes, carga antisquêmica para esse paciente. Vou dar o trombolítico, caso esteja no tempo ali, né? E aí eu posso programar um cateterismo para ele. Vou esperar ele ali dar uma diminuída naquele quadro e eu posso programar um cateterismo eletivo. Tá, agora vamos falar que nem toda síndrome coronariana aguda é infarto. Por quê? Por quê? Ah, lembrando, esqueci de falar que a gente pede troponina também, tá? Troponina para ver são os marcadores cardíacos, né? Para ver se tem morte de miócito. Geralmente, em infarto, infra-ST, vai ter troponina alterada, vai ter morte de miócito. Agora, vamos dizer que eu não tenho troponina alterada. Eu não tenho morte de miócito. Então, não é infarto, né? Então, provavelmente pode ser uma angina inestável. Vamos lembrar, a angina inestável é aquela dor também muito parecida com infarto, que dificilmente cede com medicação, não passa em mais de 15 minutos, não passa com repouso. Eu vou fazer o eletro e muitas vezes no eletro eu não vou achar alguma coisa. Não vai ter supra, não vai ter infra. E aí não é infarto. Vou fazer a troponina, normal, não é infarto. E aí, se eu tenho uma angina inestável, eu não preciso correr tanto com o meu paciente. Eu posso estudar ele, posso ver o que está causando isso. Vou pedir o quê? Um teste ergométrico, vou pedir um teste de esforço, vou pedir um ecocardiograma, uma cintilografia. N testes e exames podem ser feitos para poder estudar esse paciente. Até um Holter pode ser solicitado nesses casos.